Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu me chamo Guilherme, vai começar mais uma entrevista hoje, domingo, né? Porém, essa entrevista vai ir ao ar na segunda-feira, muito provavelmente na parte da manhã, né? E vamos continuar o nosso debate aqui, né, sobre política e sindicalismo, né? Algo foi mais uma das sessões de discussões, né, que o canal abriu, né? O canal a gente conversa com os partidos, né? Conversa com as diferentes tendências e diferentes centrais sindicais, né? E hoje eu estou aqui, né, com o alemão para a SP com lutas, né? Que representa uma outra parte da central sindical com lutas, para a gente conversar um pouco, né, desse cenário atual, das lutas dos trabalhadores aqui na região e no Brasil inteiro. Né? Tudo bem, Alemão? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Tudo bem, Guilherme? Boa noite. Para mim é um prazer estar podendo dividir aqui esse espaço com você para que a gente possa estar dialogando não só com São José dos Campos, mas com toda a categoria, com a classe trabalhadora, e a gente tirar informações, falar como funciona o movimento sindical, né? A gente tem, eu, dentro do movimento sindical, eu sou trabalhador da Embraer, trabalho na Embraer há 18 anos, sou dirigente sindical desde 2009, né? Venho atuando aí na categoria, já participei de várias mobilizações, a gente já teve, nesse período que eu estou na direção do sindicato, a gente já atravessou várias situações, né? Desde da época que a gente teve aí uma linha política de fazer uma defesa por moradia aqui em São José dos Campos, né? Tem a ver com o Pinheirinho, que depois, lá na frente, veio a se realizar o sonho da casa própria desse pessoal que se habitou no Pinheirinho, que hoje a gente temos aí o Pinheirinho dos Palmares. Eu acho que daquele período de 2009 até agora, a gente vem fazendo grandes lutas na categoria e a gente passa por um momento complicado, né? Numa atual conjuntura onde a gente sofre ataque por parte do governo, acho que não só os sindicatos metalúrgicos, mas todos os sindicatos do país todo, né? De todas as centrais. Então, beleza, Alemão, né? Então, vamos começar com a nossa primeira pergunta, né? São José, aqui na região do Vale, né, os trabalhadores foram protagonistas de várias lutas importantes, né? Da LG, da Santec, também cito aqui também os trabalhadores da Ford de Taubaté. Eu te pergunto, no seu entendimento, qual que é o balanço que a gente tira dessas lutas? Olha, Guilherme, a gente faz essa discussão, né? Taubaté, ela pertence à pertence o Sindicato Metalúrgico de Taubaté, mas a gente também foi afetado aqui em São José. Nós chegamos a fazer uma luta em conjunto com eles, né? Aqui na nossa base territorial, a gente foi afetado pelo fechamento da Santec, né? Da Bluetech e da 3C, né? A gente costuma dizer que é as três montadoras. Essas três empresas, praticamente, ela fazia o celular completo para a LG. Esse celular ele ia praticamente só para colocar a bateria e funcionar pela LG. O que a gente tem visto é os fechamentos de postos de trabalho, acho que não só aqui em São José, como em Taubaté. No passado, se discutia que o maior vilão de todo o fechamento das empresas aqui em São José dos Campos era o sindicato. Eu acho que, nesse momento, prova o quanto os trabalhadores é atacado, né? Está com um governo que se diz patriota, mas vem vendendo tudo que tem pelo Brasil, as estatais, tá? E também prejudicando as empresas aqui no país, né? A gente tem o fechamento da Ford aqui em Taubaté, tem também aqui em São José o fechamento da Eugene, tem o fechamento também da Movement, tem aqui em São José, tivemos grandes demissões aqui, não só na Embraer, mas em toda a categoria metalúrgica, né? Onde a gente vem acompanhando um governo que não se aplica em defender a indústria, né? Acho que está na hora da gente fazer uma discussão. A gente já vai, na verdade, a gente já faz essa discussão com a categoria, da gente poder avançar, né? Nesse momento,
a gente também entra em campanha salarial. Tivemos a situação do Covid-19, que praticamente os patrões jogaram a culpa nas costas dos trabalhadores. E o sindicato ele faz um balanço em relação ao fechamento dessas empresas. Na verdade, é ruim, né? Você tem fechamento de postos de trabalho e tal. Nós travamos essa luta gigantesca nessas empresas que eu falei para você, minimamente para a gente diminuir o impacto social que teria na cidade. O que seria esse impacto? Além dos trabalhadores perderem o emprego, né? Com essa toda dificuldade, nós fizemos uma discussão com os trabalhadores. O que a gente conseguiu avançar foi em relação a uma indenização maior aos trabalhadores da 3C, da Santec e da Blutec. Pegou praticamente 90%, praticamente não, foi 90% do que se foi negociado na LG, né? E aqui não tivemos o fechamento da Eugin, praticamente fecha agora no final do ano. Então, o balanço que a gente faz, não pode dizer que é positivo, porque é fechamento de posto de trabalho, mas se fosse deixar por conta dos patrões, a gente não conseguiria nem avançar em relação a convênio médico e nem em relação à indenização, né? Pelo menos o trabalhador nesse período ele consegue se movimentar, ver o que ele consegue fazer, né? E, Alemão, como que você vê, né, o tratamento das empresas com relação à Covid, né? A gente sabe que, infelizmente, boa parte da classe trabalhadora não parou, né, no meio da pandemia, inclusive os serviços chamados não essenciais, né? Né, isso acarretou, né, uma transmissão imensa entre a classe, imagino eu. Né? Como que você vê o tratamento das empresas em relação à pandemia com os trabalhadores? Olha, as empresas entraram naquela mesma situação de fazer discussão por protocolo, com a utilização de álcool em gel, máscara, mas a gente, no início da pandemia, Guilherme, nós decretamos greve na categoria e deu certo, viu? No início, a gente fez uma discussão com os trabalhadores. Eu lembro muito bem que isso foi numa segunda-feira, Guilherme. A gente reuniu toda a diretoria do sindicato, né? Fomos parar as fábricas que a gente notificou todas as empresas, né? Algumas resistiram em não paralisar as atividades. A diretoria ela foi para cima das empresas, a gente conseguiu parar para ver o que a gente poderia estar fazendo, né? Foi uma situação assim, acho que marcante, uma coisa que marcou, né? Aí nesse sentido, as empresas continuaram produzindo, né? Jogaram a crise nas costas dos trabalhadores. E no caso eu faço um balanço pela Embraer, né? A Embraer ela teve aquela transação entre a venda da Embraer para a Boeing que não se realizou. E depois ela aproveitou esse momento da pandemia para dizer que, por causa da pandemia, teria que demitir os trabalhadores. Nós tivemos aí, na categoria, 2.500 postos de trabalho fechado. Foi demitido os trabalhadores da Embraer. E em relação à General Motors, nós também tivemos alguns debates com a empresa. Alguma das empresas se aproveitou da ajuda do governo, né, reduzindo o salário, reduzindo os custos dela, né? A gente teve uma parte da categoria hoje, tá, de home office, né, os que podem fazer, mas castigou bastante, Guilherme. A gente teve bastante trabalhadores que vieram a óbito devido à Covid-19, né? E as empresas, praticamente, a classe trabalhadora é tratada como número, né? Ela faleceu um trabalhador, ela coloca outro. Eu costumo dizer aos trabalhadores que a vida da gente tem preço para a família da gente. E para o empresário, simplesmente ele indeniza com alguma coisa, se porventura for algum acidente, e acabou, se encerra por ali e contrata outro. E sim, e agora quais estão sendo as ações tanto, né, dos sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos e também, né, da SP com lutas em relação à pandemia? Olha, Guilherme, a gente notificou as empresas, né? Todas as empresas da categoria foram notificadas. A própria central ela soltou uma nota devido a essa situação. E a gente fez o debate com a categoria, a gente vem conversando com a categoria. Aonde tem problema, a gente está paralisando. As empresas que a gente tem, porventura, algum trabalhador doente ou venha a óbito, a gente está fazendo um enfrentamento. Nas empresas que a gente acompanha mais próximo, nós temos feito assembleia. A gente teve no início da pandemia, nós tivemos uma situação muito ruim, foi na Lata Paquebol, em Jacareí, né, onde teve um surto de Covid e lá a gente paralisou as atividades, né, o nosso sindicato, até fazer testagem
em massa. É o que a gente solicitou nessas notificações que nós fizemos. Tem que fazer a testagem em massa, né? Aí agora, nesse momento, novamente teve um surto de Covid na Latapaquibol, nós paralisamos atividades, conversamos com os trabalhadores, fez testagem em massa em todos os trabalhadores. O que a gente está fazendo, o Guilherme, é uma situação, o correto mesmo, era paralisar as atividades para que a gente pudesse se prevenir devido ao Covid-19. E aí, o que a gente está vendo, assim, todo o pessoal tem acompanhado a situação que o governo trata a pandemia desde o início, né? Ou é uma gripezinha, ou é um mimimi, e a gente vem perdendo os trabalhadores, né? A classe trabalhadora vem sofrendo as consequências da Covid-19. Sim, e como está sendo paralisar, por exemplo, um caso dessa fábrica com um surto de Covid? Eu imagino que deve ser uma coisa totalmente diferente do que fazer uma assembleia, né, tradicional na frente de uma fábrica, né? Tem uma travada aqui, né? E já já o alemão retorna. Assim, os trabalhadores, a gente conversa bastante e tal. Tá me ouvindo? Tô. Me ouve? Uhum. Normalmente a gente faz uma assembleia de campanha salarial, por PLR, né? Você vê, os trabalhadores param, ouvem, mas quando é uma situação como essa, né, uma situação difícil, você tem mais facilidade para conversar com os trabalhadores, porque, poxa, é aquele trabalhador que está trabalhando do lado, que operava a máquina, a classe trabalhadora é solidária, né? O problema que a discussão que a gente faz, os trabalhadores são solidários, tal, mas o sistema, o governo fala, mas você tem que produzir, você tem que girar, fazer a economia girar, tal. Então você tem uma dificuldade. E o que eu percebo, assim, não só na categoria, Guilherme, mas acho que na população, não sei se você tem acordo comigo, que as pessoas, agora que começou a ter a vacinação, as pessoas deu uma relaxada. E a gente está conversando com os trabalhadores sobre isso aí, que começou a aplicar a vacina, né, o pessoal praticamente tomou a primeira dose. A categoria que, se a gente for fazendo um balanço, praticamente a categoria tomou uma dose só, não são os trabalhadores mais velhos, né? Mas é uma categoria que você tem uma rotatividade gigantesca, né? Então você fica numa situação difícil. Acho que nesse momento o sindicato cumpre um papel importante de avisar, de fazer uma discussão política com os trabalhadores em defesa da saúde e do emprego. Sim, existe alguma discussão, né, dentro das fábricas para colocar esses trabalhadores como grupo prioritário da vacinação? Não, se você fala assim, para tomar a vacina primeiro, que você disse? É. Não. A discussão, o que as empresas estão fazendo, não são algumas, ela tem monitorado, perguntado aos trabalhadores se já tomaram a primeira dose, se já tomou a segunda dose e tal, né? O que a gente vem percebendo aqui, o trabalhador é número, né? Você observa que as empresas, no início, como ela não sabia lidar com a situação, até paralisou as atividades. Agora, as empresas também, a gente tem observado que ela também achou outro meio de trabalho, né? Que é o home office, porque a empresa ela economizou, né, em transporte, economiza também em refeição e jogou esses custos nas costas dos trabalhadores, né? Nós, do Sindicato Metalúrgico, nós notificamos as empresas solicitando que os trabalhadores tenham um plus a mais, porque está em casa, tem gasto com internet, com energia, com comida. Algumas fábricas ficou resistente em relação a isso, mas vem cedendo. Eu creio que a gente vai ter problema mais no futuro também, viu, Guilherme? Igual a gente está fazendo hoje uma reunião, fazendo uma entrevista virtual, muitas das vezes a gente fazia essas discussões, as reuniões mesmo, tanto de negócio como negociação de campanha salarial, tal, pelo mundo todo, né, era tudo presencial, né, vamos ter essa dificuldade. Eu acho que vamos ter, em relação a meio de transporte aéreo, vamos ter problemas ergonômicos, né, porque nem todo mundo tem uma casa preparada para poder trabalhar em casa. A gente vem discutindo com os trabalhadores sobre essa situação. Eu tenho participado de uma perícia na empresa de insalubridade e periculosidade, né? E os peritos que são nomeados pelo juiz, né? Eu estava fazendo um debate esses dias, o cara falou assim, irmão, o maior problema que nós vamos ter no futuro vai ser a questão ergonômica, né? Vai dar muito problema, né? Então, o método novo de trabalhar vai gerar um impacto gigantesco na saúde dos trabalhadores também, mesmo eles estando em casa.
Sim. Agora, saindo um pouco do cenário sindical, e acho que seria muito Sim, importante a gente, né, conversar um pouco, né, sobre o cenário político propriamente perfeito. dito, né, para a gente entender também um pouco da situação tanto do país e tanto para dar voz para os representantes dos trabalhadores. A primeira pergunta que eu te faço é algo bem simples e mais genérico. Como que você vê a situação política hoje do país? Olha, Guilherme, eu vejo de uma forma dificultosa, difícil para a população, né? Eu costumo falar para os trabalhadores, né? A gente costuma falar da seguinte forma, né? O trabalhador ele entende de política quando o filho está bem vestido, quando tem comida em casa, quando tem casa para morar, quando ele vai ao supermercado, ele consegue comprar aquilo com o seu salário. E a gente está vendo que a situação no país vem, a miséria no país, ela vem aumentando cada vez mais, né? Você vai a um açougue, uma carne de segunda custa quase R$ 40, praticamente R$ 36. Você vai fazer compra, vai comprar um pacote de arroz, de uma situação mais, da marca mais inferior é R$ 20. Aí a discussão que eu faço com os trabalhadores, e eu acho que a gente tem que fazer com a população, é em relação a quantos dias eu preciso trabalhar para comprar isso, né? Para pensar, a maior parte da população ganha em média de R$ 35 a R$ 40 o dia. Não dá para comprar um botijão de gás que custa R$ 100. Então, a dificuldade é gigantesca. E os trabalhadores, a todo momento, é enganado também pelo governo Jair Bolsonaro, né? Eu costumo dizer que quem é enganado é aquele que tem um pouco mais de conforto em casa, né? Se sente enganado, né? É um governo que não agrega valor, não ajuda a desenvolver o país, né? A gente precisa de segurança para poder ter desenvolvimento, né? Mas se você tem um problema gigantesco econômico, né? A gente está sentindo o impacto social que está tendo, principalmente quando a gente faz a discussão com a população, né? Você tem reajuste constantemente do combustível, reajuste no que vai comer, igual eu falei para você no início. Então, isso vem assim, ficando difícil, né? Você tem um governo que a todo momento vai para a mídia falar mentira. Tivemos aí a questão do voto auditável, né? Que é uma bagunça. Eu fico tentando entender o que seria isso, né? Porque a população, o cara foi eleito praticamente 30 anos na política por voto da urna eletrônica. Talvez tenha pego um pouco da urna com cédula, mas faz a discussão do voto auditável, mas eu queria entender, né? As pessoas para acreditar, eu queria entender como é que funciona, Guilherme, porque se uma pessoa que é fã de um governo desse, genocida, fala assim, era para mim votar em fulano, e era para votar no Bolsonaro, apareceu a cara de fulano, acabou a eleição, mesmo a eleição não tem como provar. Daí eles falam, não, mas vai ter uma cédula, que a pessoa vai ver o comprovante e cai na urna. Tanto eu e você, se a gente for para a urna votar hoje, você falar que votou num candidato que você queria, apareceu o meu, acabou a eleição, você bela toda a eleição. Então, é um discurso para afrontar, né? Até o pessoal fez um memes aí, né? Que o Bolsonaro tem igual Medina, tá arrumando desculpa para dizer que perdeu, né? Infelizmente tá assim, né? Hashtag Bolsomedina, né? Tá desse jeito, infelizmente. Certo. Outra coisa que eu queria te perguntar, Limão, em relação às centrais sindicais, né? Como que você avalia o papel das centrais sindicais como um todo nesse momento difícil que nós estamos vivendo, né? Elas têm cumprido o papel delas ou elas têm deixado a desejar? Olha, Guilherme, eu acho que a gente poderia fazer mais. Acho que deveria fazer mais e pode fazer mais. Aqui no Vale a gente tem feito, costumo dizer que é um fórum de lutas, onde a gente fez aí uma parceria, não digo uma parceria, uma unidade de ação, né, com a CUT, com a CTB, com a Força Sindical, essas manifestações que a gente tem feito em São José dos Campos, né? Eu acho muito importante que agora a gente tem que começar a discutir, entender que o momento é um momento de unidade da esquerda, de unidade das centrais sindicais. Eu sei que cada um pensa de uma forma, mas eu acho que o caminho agora, nesse momento, é estar junto, né? E eu acho assim que falta um pouco, por parte de algumas centrais, fazer o debate a fundo com os trabalhadores, né? Mas aí também tem a ver, Rodrigo, com o papel que cumpre os sindicatos, né? Nós temos sindicatos aqui no país que são sindicatos de gaveta, né?
é aquele sindicato que só está ali para receber um imposto sindical, que é aquilo que o companheiro que me antecedeu aí defende. Aí fica difícil você dialogar, né? Tem um sindicato aqui no país que disputa o trabalhador com um clube de campo, né? Eu falo assim porque aqui em Botucatu, os sindicatos metalúrgicos, essa nova chapa que foi eleita, não teve uma greve na categoria em Botucatu. Para você ter uma ideia, eles gastaram no meio da pandemia 1,5 milhão. Um sindicato que não tem greve, uma categoria pequena, mas gastaram com o quê? Com clube de campo, fazendo quiosque. Não é esse momento, sem contar os acordos que eles fizeram rebaixado, né? E nesse período de pandemia, nós fizemos acordos aqui na Embraer em relação ao layoff, em relação a fazer a discussão do banco de office, não, do home office, né? E lá não, lá passou o trator, assinaram o PDV, tudo, coisa que a gente quer uma prerrogativa da empresa, mas como não era um PDV que contemplava os trabalhadores, nós não assinamos aqui. Então a gente vê que no Brasil tem vários sindicatos com algumas questões que atrapalham o movimento sindical, né? E as centrais ela poderia muito bem fazer um chamado mais forte. Apesar que nas últimas manifestações, Guilherme, eu tenho visto que tem aumentado o número de participantes. Acho que a central ela vem cumprindo um papel, mas eu acho que ainda dá para fazer mais. A gente não pode se contentar com um pouco, né? Porque o governo ele ataca, né? E por que isso? Que as centrais poderiam fazer mais? E por que elas não fazem? Eu acho que tem a ver com a burocracia, viu, Guilherme? Porque não é fácil, né, você organizar a categoria, fazer paralisações, né, convencer os trabalhadores a paralisar no meio da pandemia. E a gente também tem essa dificuldade em relação ao cenário que acontece, né? Porque você discutir com o trabalhador no meio da pandemia, vamos fazer uma paralisação de 1 hora, de 2 horas, de um dia. E você tem essa discussão que a gente está fazendo, a gente está com mais de 16 milhões de desempregados no país, então pesa para fazer a discussão, mas assim, é o papel da central sindical, é o papel do sindicato fazer esse movimento. Eu costumo dizer o seguinte, que a gente teve um governo do governo Lula até agora, onde a gente não chegou a discutir política no passado, quando era o governo do PT, e agora justamente no governo do Bolsonaro, que não entende nada, se discute política. Eu tenho percebido, não sei se você tem notado, a gente faz uma discussão, principalmente quando o Bolsonaro, quando teve a eleição para presidente, eu mesmo realizei assembleias na Vibras, assembleias na Embraer, né, que você fazia campanha, na época a gente estava fazendo campanha para o PSTU, na hora a gente fazia campanha, eu falava qualquer coisa, Guilherme. A categoria, uma parte da categoria vaiava o sindicato em cima do caminhão. Eu cheguei a falar para você, aqui vocês têm o direito de vaiar, como eu também tenho o direito de falar. Nós estamos em um país democrático, não há problema algum. Se fosse na outra época, jamais vocês poderiam estar vaiando um dirigente sindical, né? Então você vê que faltou um pouco de discussão política no passado, que estava nas nossas mãos fazer essa discussão política com a população, para poder para educar, né? Que hoje as pessoas copiam e colam na internet, falam, é vermelho, é comunista, é petista, é cultista, é tudo que você imagina, mas vai para Venezuela, vai para Cuba, então você tem pessoas que você consegue conversar, agora tem pessoas que a gente costuma falar que o gado da tropa de choque do Bolsonaro, você não consegue discutir nada, né? Você falou uma coisa muito interessante, né, que é em relação, né, as eleições de 2018. Até peço desculpa, eu estou comendo aqui. Não, foi tranquilo. É, que é em relação, né, que o pessoal vaiava, né, quando vocês iam fazer campanha do PSTU. Você acha que um dos problemas do sindicato hoje dos metalúrgicos é essa disparidade, né? Consegue ter uma base sindical forte, mas tem problema de conseguir a base política, né, do partido. A gente sabe que, né, da importância do partido dentro dos sindicatos e tudo mais, né? Pelo menos eu tenho essa opinião, né? Mas só que tem uma disparidade, né? O sindicato tem uma base sindical, mas não tem uma base política. Por que existe isso na categoria dos metalúrgicos? Olha, Guilherme, eu acredito assim que tem a ver com a renovação da categoria também nesse momento, né? Eu estou na categoria praticamente há 22 anos, né?
E minha família é metalúrgica, né? Eu lembro muito, meu pai foi metalúrgico, eu lembro quando eu era criança, cara, meu pai, e essa discussão já vinha dentro do sindicato, né? Eu lembro que meu pai vinha para casa num dia de greve, assim, e estava naquele período de campanha eleitoral, seja para prefeito ou para presidente, né? Meu pai falou, a gente precisa votar em quem de fato defende, que é a esquerda, né? Fazer essa discussão em casa. Meu pai, meu petista roxo, né? Daqueles doentes mesmo. E então você tinha uma certa facilidade para discutir, porque a política alinhada das empresas com os trabalhadores era uma política bem diferente. Hoje, eu tenho notado também, Guilherme, que as empresas ela tira um pouco daquela discussão. O trabalhador não se sente peão, né? E aproximou, e apesar que não tem uma diferença grande, mas hoje você entra para trabalhar na fábrica, o próprio trabalhador não se sente um peão, um chão de fábrica, ele se sente como um cara importante. Então, distanciou a categoria em relação a imaginar que o que ele tem de valor é a força de trabalho, ele é chamado de colaborador. Tá? Aí quando você faz a discussão com os trabalhadores, você tem essa dificuldade. No passado, antes da gente fazer essa discussão, antes de entrar a extrema-direita no país, a gente tinha uma facilidade muito grande de conversar com os trabalhadores. Eu tenho percebido agora, nesse momento, apesar também, Guilherme, que nesse período agora, com o governo Jair Bolsonaro balançando para lá e para cá, eu tenho notado também, diminuiu bastante, cara. Eu fico até feliz em falar. Eu queria que você me perguntasse, ele, você ainda está naquele auge ainda de defesa do Bolsonaro? Eu falo para você que não está. Vários trabalhadores procuraram, falaram, vocês tinham razão, tal, né? De fazer campanha, de não permitir que a gente votasse no Jair Bolsonaro, que no primeiro turno a gente fez campanha para o PSTU, né? O sindicato todo tomou essa linha. No segundo turno, a gente viu a situação, né? Onde ficou para candidatos estava o Jair Bolsonaro e o Haddad, né? A gente chamou voto no 13, né? Inclusive, no início, alguns trabalhadores falavam assim, não, vocês apoiaram o PT, tem uma discussão nossa política em relação ao PT. Mas hoje o cara falou, olha, você tinha razão, era melhor ter escolhido o inimigo correto, né? Preferi escolher o mais fraco, né? Que seria para fazer, se tivesse que fazer alguma coisa, seria o Haddad, né? Em toda a situação que a gente vive no país hoje, creio eu que fosse qualquer outro político, Guilherme, não chegaríamos a ter mais de 500 mil mortos. A gente vê que a população sente também que elegeu um cara extremamente radical e maluco, né? Que não tem noção de nada, que praticamente ele fala dos valores da família, mas a gente vê que família ele é assim, mas a família é dele, né? Não é da população brasileira. Né? Sim. E, o Alemão, agora Sim. vamos para as polêmicas, né? Qual Opa, que, vamos lá. qual que seria o papel da CUT em relação a isso, né? A CUT é considerada, né, a maior central da América Latina, né? No seu entendimento, você acha que a CUT é uma das principais responsáveis porque ela não faz o devido trabalho de base e não leva consciência aos trabalhadores? Olha, Guilherme, eu até um certo momento, eu creio que há muito tempo atrás, vamos colocar uns 6 anos atrás aí, eu acho que a gente errou ali. Eu acho que a CUT errou naquele momento, aquilo que eu falo, de fazer a discussão com os trabalhadores, não foi feito. Agora, com essa situação, eu acho que a CUT ela vem cumprindo um papel importante, um pouco tardio, mas ela vem fazendo, né? Eu não vou aqui criticar um companheiro igual o Zé Carlos, que está à frente de todo o movimento aqui, que se dedica o máximo. Eu conheço ele pessoalmente, não posso falar, a CUT não fez nada na figura do Zé Carlos, mas assim, em relação ao país, eu acho que poderia fazer mais o Guilherme. Agora, em São José, sinceramente, eu não posso criticar o companheiro, porque eu tenho visto as lutas que tem feito os sindicatos condutores, a própria figura do Zé Carlos, que vem fazendo um trabalho importante, acho que em conjunto, né? A gente tem feito trabalho junto com o sindicato dos químicos, junto com os metalúrgicos, tá? Acho que tem feito um papel que, no meu ponto de vista, no passado, se tivesse cumprido, feito o dever de casa, hoje eu não teríamos hoje um Jair Bolsonaro na liderança do país, né? E no seu entendimento, né, qual que é a importância de termos sindicatos independentes da patronal e do Estado? Olha, eu costumo dizer, né, quem
paga escolhe a música, né, Guilherme? Então, acho que a gente tem que ser sempre independente, porque as empresas, se a gente sabe, aqui a gente mexe com as empresas grandes, né, Guilherme? A gente tem uma facilidade grande você discute justamente com o cara do RH, né? Agora, em outras categorias, o cara discute com o dono da fábrica. Acho que é pior, é uma proximidade muito ruim. E a gente fazendo a independência, você tem autonomia no sindicato, para você poder votar aquilo que precisa junto com os trabalhadores, você tem autonomia para fazer uma panfletagem, tem autonomia para poder fazer uma discussão de eleição. Agora, a partir do momento que você não tem essa autonomia, fica difícil você falar não, né? Nesse sentido. E boa parte dos sindicatos do país, infelizmente, a gente tem que falar, boa parte dos sindicatos do país tem esse atrelamento, né? Tem esse medo de perder a entidade sindical e acaba se atrelando, né? Acaba se envolvendo com a patronal e depois tem a dificuldade. Podemos ver algumas mortes que teve no movimento sindical em São Paulo, né? Que é um negócio bem estranho, né? Nesse sentido, acho que não podemos de forma alguma. Acho que quem tem que financiar a luta são os trabalhadores. Sim, e qual que é o papel que os sindicatos cumpriram no governo Lula, né, e o governo Dilma, né? Houve erros, né, nesse momento, né, e o que a gente acarreta de erros até hoje, né? Qual que é as consequências do erro daquele período para hoje? Olha, Guilherme, eu costumo dizer que naquele período do governo Lula e no governo Dilma, nós fomos atacados, né, em relação à reforma da Previdência. Primeiro ano do governo Lula, não tivemos reforma da Previdência, né? Não tivemos. A central aqui fez a discussão, falou, a gente teve alguma divergência, sim, mas por ser um governo ligado à CUT, a gente percebe que não houve movimento da central sindical. Esse é o meu ponto de vista. E de fato não teve mesmo nesse período. Nós tivemos aí tivemos a venda da Petrobras, uma parte da Petrobras, não vimos o movimento sindical pela CUT fazendo uma defesa da Petrobras. Nós tivemos aqui também, se abriu as ações da Embraer no governo Lula, se não me engano, acho que 2003 ou 2004, se não me falha a memória, que foi feita no governo Lula. Aí depois toda essa venda da Embraer se juntou à central sindical, o PT, contra a venda da Embraer, mas se iniciou a discussão de pulverizar as ações da Embraer foi no governo do PT, né? Eu costumo dizer, no meu ponto de vista, o seguinte: se hoje a gente tem um governo de ultradireita, tem a ver com a forma que foi feita pelo partido, né? Pelo Partido dos Trabalhadores. Eu acho que foi um momento onde o Partido dos Trabalhadores, junto com a CUT, deixou a base de lado. Acho que estivesse fazendo um papel fundamental de discussão com os trabalhadores na porta, acompanhando campanha salarial, acompanhando o CIPA, porque o PT ele chegou ao auge com o Lula presidente, foi através do trabalho de base. Se até se não me engano, quem falou isso aí foi o Frei Beto. Falou, a gente abandonou a base, porque quando a gente acompanha a base, Guilherme, é difícil perder. É difícil você perder. Você ganha os trabalhadores pelo debate, pela situação. Mas até hoje, se você fazer uma comparação de como está a pesquisa do Lula para presidente, quando você discute com um trabalhador que sabe que não valeu a pena votar no Bolsonaro, que não está arrependido, o cara fala, no governo Lula eu consegui comprar minha casa, consegui comprar meu carro, tinha emprego, eu comia. E é assim, é aquilo que eu falo para a população, com o pessoal que eu converso. O trabalhador ele só enxerga o que é política quando ele olha a casa dele com o carro, ele lava o carro no final de semana, toma uma cerveja no portão, faz uma festa para o filho, vê o filho com a roupa bem nova no corpo. É um tipo de política que a população entende, né? Sim, E não é perfeito. fácil fazer a discussão, né? Sim. É, a gente viu no último período, né, o sindicato sendo bastante atacado, né, e tem toda a discussão do imposto sindical, né, que em uma certa medida afetou, né, os trabalhadores. Eu te pergunto, né, para você, né, inclusive foi uma mesma pergunta que eu fiz para o Luiz Fabiano, né, qual que é a sua opinião em relação ao imposto sindical e essas medidas que o Estado vem implementando para poder desmantelar os sindicatos?
Olha, a gente está sem recolher o imposto sindical, Guilherme, desde 99. Quem entrou com essa ação foi o Sindicato Metalúrgico de São José. Há muito tempo que a gente sobrevive sem um imposto sindical. E você pode ver que no meio de uma crise dessa, nós conseguimos inaugurar uma sede nova, a Maurício Diamante, né? Em contrapartida, vários sindicatos estavam fechando, né? No país, a gente estava inaugurando uma sede. Até a gente inaugurou a sede numa quinta-feira, na segunda já não abriu mais o sindicato devido à pandemia. Então, a gente pode se orgulhar de ter feito um patrimônio grande daquele com dinheiro dos trabalhadores arrecadado de ações trabalhistas, de contribuições em campanha salarial, em PLR e em mensalidades. O que eu acho que afeta, de fato, os trabalhadores e afeta o movimento sindical é quando se discute é, aquela contribuição do assistencial. Aquilo ali afeta, aquilo ali de fato fere os trabalhadores, porque as empresas se aproveitam nesse momento, Guilherme, para poder, eu costumo dizer, garfar o sindicato, né? Teve aí uma lei que não permite, a não ser que a gente faça o desconto assistencial de trabalhadores que são sócios do sindicato. E eu sou praticamente contra. Imagine, o trabalhador ele não é sócio do sindicato, aí ele recebe o reajuste e tem uma convenção coletiva que garanta os direitos dele. Por que ele não pode contribuir? Ele não precisa ser sócio. Eu acho que, na minha opinião, deveria ser sócio. Mas já que ele não quer ser sócio, minimamente, ele tem que contribuir. O trabalhador ele é desligado da empresa. Se ele for um lesionado, está em prece de aposentar, ele vai no sindicato pegar a convenção coletiva. E essa convenção coletiva é o guarda-chuva que vai cobrir ele de estabilidade, vai cobrir ele de direito. Por que ele não pode contribuir? Essa é a discussão. E também tem a discussão que eles estão querendo fazer, que é fazer negociação apenas para quem é sócio, só para quem é sócio. Aí eu sou contra, porque daí você começa a fazer discussão. As empresas podem contratar trabalhadores que não são sócios do sindicato, para poder enfraquecer cada vez mais o movimento e atacar. E esse é um governo que ataca os trabalhadores. E uma coisa que eu percebi também, Guilherme, que boa parte dos políticos que foram eleitos, não só como deputados, vereadores, a gente tem uma leva gigantesca aí que faz questão de atacar os trabalhadores, fazem questão de, de falar que o trabalhador tem autonomia para negociar, e não é verdade. O trabalhador que consegue chegar na porta da fábrica, bater a mão na mesa e falar assim, eu preciso de reajuste. Não, se não for no coletivo, não vai garantir nada. Por isso, o importante é o papel do sindicato nesse momento. Né? Sim, e existem discussões, por exemplo, né, é, por assembleias, os trabalhadores decidirem contribuir, né? A gente faz. O que acontece? A gente faz toda vez. Igual, sábado agora fizemos a primeira assembleia da campanha salarial. Inclusive, a gente vai entregar a pauta amanhã na Fiesp, né? A gente já vota junto com os trabalhadores, faz o chamado, vota com os trabalhadores a contribuição de 1% para sócio e de 5% para não sócio. E toda vez que a gente fecha uma convenção coletiva, um acordo coletivo, a gente refaz essa assembleia novamente na porta da fábrica, apesar de não precisar, porque já foi feito na primeira, mas a gente faz novamente e consulta os trabalhadores. Então, o trabalhador ele tem autonomia. A empresa não pode querer dirigir o sindicato. Nós não temos autonomia para dirigir uma empresa. Então, se foi votado e aprovado pelos trabalhadores, minimamente, as empresas têm que cumprir. E algumas empresas costumam não cumprir. A gente também faz um debate, teve, acho que se não me engano foi ano passado, teve algumas empresas que falaram, eu não vou repassar o acordo, fechou na mesa de negociação a convenção coletiva, principalmente na SEC, né, onde você fecha, que é o Sindicato Patronal das Empresas que são situadas aqui no Chaco-Seu, onde foi feito, né, o acordo coletivo para eles e algumas empresas não queriam assinar, não queriam repassar o assistencial. Eu falo assim, não vai passar o assistencial, também não tem acordo. A gente tem que começar a trabalhar desse jeito. Agora, se for votado pelos trabalhadores, minimamente tem que pagar, né? Minimamente tem que fazer o desconto. Sim, mas isso não é o fato do Estado e das empresas interferirem nos sindicatos não seria algo inconstitucional, porque na verdade isso feria a autonomia da instituição. Sim, não, fere a autonomia. O problema é o seguinte, tem uma lei que permite, né? Esse que é o debate.
Aí cada um interpreta de um jeito. Eu falo que o setor aeronáutico é um setor grande, a gente, quando fecha acordo, não, eu só vou fazer o repasse para quem é sócio. Eu falei, mas você vai fazer o repasse para quem é sócio? Não, tem que fazer para quem também não é sócio, que todo mundo. Quando a gente fecha uma convenção coletiva, Guilherme, a gente não fecha só para quem é sócio ou para quem não é sócio, fecha para todo mundo na fábrica, que o sindicato apresenta. Não é justo o trabalhador receber o reajuste, receber a convenção coletiva, onde garante vários direitos, adicional noturno, garante estabilidade pré-aposentadoria, estabilidade para trabalhadores que se lesionam no local de trabalho ou tem a doença ocupacional, aí tudo. Não tem como, porque o sindicato, como ele vai sobreviver? Não tem jeito, infelizmente não há possibilidade alguma. Então seria uma discussão tipo, né, para o trabalhador ter responsabilidade da instituição que é sua, né, do sindicato é Sim, meu. Então, o trabalhador tem que ter orgulho, né? Tem que ter orgulho de falar assim, eu trabalho numa categoria que tem um sindicato. E é legal, Guilherme, não são todos trabalhadores, né? Teve um período aí que eu fui no mercado, né? Encontrei um trabalhador da base, estava trabalhando no representante de laticínio, né? Ele estava conversando com um colega de trabalho, na hora que estava fazendo a reposição, e eu cheguei justamente na hora. Daí ele falou, o que eu estou te falando é isso aqui, ó. A gente conhece quem é o dirigente sindical. O sindicato vai na porta da fábrica, ele realiza a assembleia. É isso que eu estou falando. Ele falou, esse cara aqui é diretor do sindicato, né? Eu trabalhei numa fábrica aqui em São José e a gente via a presença deles. Então, agora, quando você tem um sindicato de gaveta, que esse sindicato só faz questão de receber um imposto sindical, o trabalhador não tem esse sofrimento. Ele sente na pele quando ele sai da categoria metalúrgica, vou trabalhar com o setor de comércio, vou trabalhar num setor onde não é organizado, ele sente na pele. Chega no período de PLR, período de campanha salarial, ele só fica sabendo quando é demitido. Ou quando ele vai procurar qualquer coisa. Porque não tem um boletim, não tem discussão nenhuma. Quem manda é o patrão. Né? e sim, e quando, né, ocorre, né, greve em setores que um sindicato é ausente, como que a gente lida? Então, eu costumo dizer assim, onde o sindicato a gente fala que é rebelião de base, né? E normalmente eu já cheguei a pegar umas situações dessa, viu, Guilherme? Eu peguei uma situação dessa na Orion aqui, na beira da Dutra, próxima a Eugênio de Mello, onde eu fui fazer uma panfletagem na Embraer de Eugênio de Mello. Os trabalhadores da União estavam em greve, se organizaram entre eles. A hora que eu passei, eles pararam o carro do sindicato, né? Falaram, você precisa dar um suporte, cara, a gente não está com o sindicato aqui e a gente precisa resolver um problema. A gente está sem reajuste de salário e também aqui a fábrica falou que não vai pagar PLR. Daí eu falei, vou fazer uma panfletagem de retorno. Eu retornei, sei que eu dirigi a greve lá, daí depois chegou os dirigentes sindicais da categoria, que são os sindicatos da borracha, e a gente dirigiu a greve junto com eles. Foi 15 dias de greve. E os trabalhadores tiveram um fruto. Teve o reajuste, tinha uma cesta também que estava atrasada. Foi uma greve bacana. A gente costuma dizer assim, a gente entra para fazer a discussão em outras categorias que a gente não pertence pela central sindical, né? Pela Conluta. Pelo sindicato metalúrgico não consegue, né? Mas pela Conluta a gente pode ter essa autonomia de contribuir com os trabalhadores. Né? Sim, você volta com lutas, na sua opinião, qual que é a importância da conlutas hoje? A Conlutas eu costumo dizer, eu vejo a Conlutas como uma central diferenciada de outras, né? Apesar de a gente ver os movimentos que tem também na CUT, mas a gente vê um movimento mais forte pela base, né? A Conlutas ela saiu na frente da discussão em relação às manifestações do próprio governo. A gente sempre foi oposição, né? A gente enxerga uma situação diferenciada de outras centrais. Né? Naquele período mesmo que estava no governo do PT, nós fomos para a rua, fizemos um debate apesar de ser uma central pequena, mas a gente fizemos um debate com a população, com a categoria, em relação aos ataques que estavam sofrendo os trabalhadores. Né? Eu dou de exemplo, eu costumo falar sobre a venda da Petrobras, uma parte, né, que houve a venda, onde a gente fez um enfrentamento muito grande naquele período. Né? E a gente não viu nenhuma central, a não ser a nossa, fazendo esse debate com os trabalhadores e com a população, fazendo discussão agora, nesse momento, contra a privatização do Correio, fazendo outros debates em relação à privatização, já foi, né, praticamente, né? Já foi privatizada a Eletrobras, né? Mas a gente sempre vai fazendo o debate com a população e com a classe trabalhadora. Sim, perfeito. E por que que existe hoje essa... Porque, assim, tem a conlutas, né?
Mas hoje a CUT ainda é a maior central sindical Sim. brasileira, né, e acho que também da América Latina. O que está acontecendo, né, que a Condutas não chega, né, nesse patamar de números como a CUT tem? O que está faltando? Então, Guilherme, eu acho que sim, para a gente não, eu acredito que não falte nada, né? O fato de se criar uma central como foi criada com lutas tem a ver de um racha que teve naquele período. A gente achava que a CUT não cumpria um papel como se deveria cumprir uma central sindical, houve um rompimento, né? A gente sabe da força que tem a CUT, né? Por isso que eu falo para você que deveria ter feito mais em relação à situação que ocorre no governo, foi uma tendência. Agora a gente disputa várias, tem disputado várias eleições aqui. A gente aqui em São José a gente dirige o sindicato dos Correios, dirige o sindicato dos Químicos também. Tudo bem que tem são correntes, né? Mas como também é na CUT. E a gente, assim, o que eu vejo é o seguinte, onde a gente tem disputado algumas eleições, a gente vem ganhando. A gente tem sindicatos em Fortaleza, se não me falha a memória, acho que é o Sindicato da Construção Civil, ela vem crescendo, então é uma central popular, né? Cresce, mas a CUT é uma central muito antiga, né? Ela vem de uma construção muito, muito grande, bem antiga, com vários quadros, inclusive um quadro que a gente conhece, famoso, que é o próprio Lula, né? Cresceu junto com a central, cresceu junto com o partido, né? E tem um peso, né? Quer queira, quer não, a CUT ela tem uma responsabilidade que a gente acha que deveria ser feito ainda mais, né? Para a classe trabalhadora. E sim, e plano de lutas, né, para esse momento que nós estamos vivendo? Olha, em relação à pandemia, nós soltamos uma nota, acho que umas duas notas a gente soltou em relação à pandemia. O que a gente tem feito a discussão é pelo impeachment do Bolsonaro. A gente tem esse entendimento, a gente faz essa leitura, porque não dá, né, Guilherme, para a gente aceitar um governo genocida como esse, a gente ficar no sofá de casa. Acho que é um momento difícil de sair às ruas, mas a gente tem que cumprir esse papel como central sindical. É nessa discussão que a gente faz. Ainda bem que agora as centrais, acho que sentiu o peso do que é o governo Bolsonaro e foram para a rua. Ficaram indecisos se saiu ou não, estava preocupado mais com a eleição, mas resolveram sair à rua. Porque não dá para você aguentar o Bolsonaro até 2022, né? Fica difícil, né? Então, as centrais sindicais e os partidos de esquerda, acho que ele tem que deixar de lado a questão eleitoral e começar a fazer o debate para salvar a população, né? Então, até no nosso entendimento, demorou para a gente fazer isso. Acho que demorou para ter esse emblocamento, essa unidade de ação entre as centrais, como Força Sindical, CTB, UGT, CUT, Conlutas, para fazer um movimento. Acho que a gente começou a fazer o movimento, né? Aqui em São José, eu costumo dizer que é o exemplo de toda a discussão, porque aqui a gente tem feito parcerias, né? A gente tem feito aqui grandes manifestações em São José, como também tem feito também em São Paulo, em todo o país, mas aqui em São José, eu acho que a gente está, da medida do possível, a gente está caminhando bem, em conjunto. Eu acho que esse é o momento que a gente tem que caminhar, fazer uma frente de ação. Apesar de a gente ter políticas diferenciadas, mas é um momento em comum. É um momento onde a classe trabalhadora está sendo afetada. Apareceu uma criança bonitinha aí atrás da porta, Ah, né? minha filha. Mas depois fechou. Até ia convidá-la para participar aí da Isso. entrevista. Não, sim. Mas aí tem uma seguinte questão, né, que eu queria conversar com você. Sim. A gente, pelo menos que eu ando percebendo, né, tá certo que nesse último mês de julho, né, quebrou um pouco isso, né? As centrais, os atos acontecendo cada um mês, né? E não na medida que eu acho que deveria acontecer. Você acha que, né, boa parte da esquerda está fazendo isso com uma política de desgaste do Bolsonaro para poder capitalizar para 2022? Porque eu vejo que é o seguinte, não dá para esperar 2022, né? As pessoas estão morrendo de Covid agora. A gente está conversando aqui Sim, tem gente morrendo. e tem gente morrendo, infelizmente, né? Como que a gente lida com essa discussão? Porque não é, na verdade, não dá para esperar mais nem um dia, nem uma semana mais de governo Bolsonaro. Olha,
Guilherme, eu tenho essa mesma visão que você me informou em relação a captar as eleições para 2021. Mas o que eu 2022. 2022, 2021 a gente já está, né? Não está acabando. Em 2022. Mas, assim, eu acho que eu ainda acredito e creio que a gente tem que deixar isso de lado. A gente tem que unir forças para derrubar um governo que mata a classe trabalhadora, um governo que eu costumo dizer que não aceita a diferença, né? Que não respeita negro, que não respeita LGBT, que não respeita o pobre, aquele que tem dificuldade está sofrendo cada vez mais no governo de Bolsonaro. Eu até tenho esse entendimento, mas no meu ponto de vista eu prefiro deixar isso de lado e continuar fazendo as frentes de luta para poder derrubar o governo Bolsonaro. Mas Eu imagino, mas sim. é possível fazer uma frente, né, levando em consideração as divergências, né? Estamos juntos na luta, mas é só que a gente precisa debater algumas questões internas, porque senão a sensação que eu tenho é que essa linha de 2022 vai ganhar o movimento, né? A minha preocupação, na verdade, em relação a 2022 é se dividir total, né? Eu acho que a gente tem uma diferença muito grande, mas eu acho que os partidos de esquerda deveriam sentar e fazer uma discussão pensando na população. Eu tenho uma visão, Graham, um dos motivos que eu não milito mais e tenho essa visão de ter uma reflexão à esquerda, é que, não digo não totalmente na esquerda, mas boa parte dos políticos desse país, eles se preocupam com eles mesmos, não se preocupam com a população. Eu quero dar como exemplo a eleição de 2018. Né? Nós tínhamos um grande risco do Bolsonaro ganhar, né? O Haddad era o candidato a presidente, né? Fez a discussão, no meio do caminho, Ciro Gomes foi viajar, só para não apoiar o Haddad. Né? Você vê assim, se preocupou com a população? Não, se preocupou com o ego dele. Ele se preocupou com ele. Sinceramente, eu não estou dizendo que, no meu ponto de vista, que a solução era votar no Haddad naquele momento. A solução seria para não ter Bolsonaro, não que atenderia a classe trabalhadora. Mas, ao meu ver, ele só se preocupou com ele. No entanto, agora ele faz a discussão para ser a terceira via. Né? E assim como vai se dividindo a esquerda, fortalece a extrema-direita. Imagine se você tem vários candidatos para sair a presidente para 2022. Aí você, na situação que está o Bolsonaro, você falou, pô, maravilha, que saia todo mundo mesmo e deixa que eu ganhe sozinho. Apesar que na atual situação, eu creio que não ganha. O problema é as discussões que se fazem no primeiro turno, né? Eu vou sair porque meu partido é assim, eu vou sair não sei aqui. E a gente, no final, quem sofre é a população devido ao ego, né? Ao ego dos partidos políticos, ao ego das centrais sindicais, que deixa a população de lado e fala assim, eu vou apoiar sim, desde que você seja o meu vice. Aí não tem como ter dois presidentes, e normalmente quem quer apoiar não quer ser vice, né? Aí você tem uma dificuldade grande, né? De quem sofre é a população. Então, para 2022, a esquerda deveria estar unida? Sim, meu ponto de vista, sim. Deveria estar. Com todas essas divergências que tem, lá na frente discute o que vai fazer. Mas nesse momento deveria estar unido para fazer uma frente e derrubar o governo Bolsonaro. E como manter a independência nessa frente? Porque muito provavelmente, se a esquerda estiver unida, o candidato vai ser o Lula, né? Provavelmente. Mas, assim, é o que eu, é o que eu vejo. Eu tenho as divergências com o governo do Lula em relação ao que se discutiu no passado, né? Mas, assim, nesse momento, eu falo por você estar escolhendo mais 4 anos de governo de Jair Bolsonaro, não dá, né? Na boa, não dá, não há possibilidade. Eu acho que para sentar, para se discutir Lula, para fazer também um governo de conciliação, como foi feito no passado, fica difícil, mas ainda volto a dizer, para sentar e discutir com os partidos de esquerda, a gente precisa aparar algumas diferenças, né? Não só da parte que, que a gente costuma dizer que é tão radical no movimento, mas também nem tão conciliadora. Tem que ter um meio termo para poder ter a participação de todos os partidos de esquerda. Imagine você fazer campanha para apenas um só candidato, um só ideal para a classe trabalhadora, seria o ideal, né? Seria um sonho de todo mundo, né? O problema é que a gente tem essa divergência toda. Sim, e
Em relação, agora mudando um pouco de assunto, Sim. né, a renovação de quadros e dirigentes sindicais, como que você vê essa discussão da esquerda nos sindicatos e principalmente no sindicato dos metalúrgicos de São José? Você fala a renovação da diretoria? Renovação de dirigentes Sim. sindicais, Sim, quadros é importante. sindicais. É importante fazer a renovação. Eu estou à frente do sindicato desde 2009, né, na Embraer. A gente tem uma renovação também na Embraer, de alguns trabalhadores que se somaram na, na diretoria. Eu vejo assim, o pessoal mais antigo também tem muita experiência, né? Eu costumo dizer que eu cresci, é, eu sempre fui metalúrgico, né? Minha família é metalúrgica, eu nunca trabalhei em outra categoria não ser metalúrgico, né? Eu sempre cresci ouvindo Toninho, Mancha, Renatão, Vivaldo, Índio. É, eu vejo esses companheiros também, eu tenho eles como exemplo, porque são companheiros que têm uma experiência grande no movimento sindical. São companheiros que nesse momento não estão na direção do sindicato, mas que nos dá bastante oportunidade para conversar, para poder é, aprender, porque a gente não é eterno. Vai chegar a minha vez também, que eu tenho que sair da diretoria, vai chegar um período que não dá. E a categoria, o Guilherme, ela vem renovando bastante. O ano passado, nós fizemos uma campanha salarial na categoria e depois no Chacras Reunida, que eu comentei com você, tem um sindicato patronal que é a SECRE, onde a gente senta para fazer as convenções coletivas, fazer o debate, saiu um reajuste. Então, tivemos que chamar vários trabalhadores, né, de todas as empresas representadas pela SECRE, né. A gente fizemos no sindicato, não, foi antes da pandemia, 2019. Reunimos trabalhadores, a gente fez o debate em relação à convenção coletiva, a importância, tal, o valor, votou, né? Eu fiquei observando. Acho que o mais velho não tinha 40 anos, cara. Eu me senti um avô. A molecada tudo 19, 20 anos. Pô. Foi eu careca desse jeito, foi eu tô perdido. Eu olhei assim, foi o tiozinho. Que uns dias você já não tá mais na direção do sindicato. Então você tem que renovar. A molecada pensa diferente, tem assunto diferente. Eu vejo na própria Embraer, né? Esses dias mesmo eu estava almoçando, né? A gente está com um protocolo que você não pode sentar de frente, né? Você senta sempre de lado, né? Devido à situação do Covid. Aí eu observei um companheiro do outro lado, sentado com um menino novo lá, o cara mexeu comigo, alemão, tudo bem? Daí ele falou, você conhece o alemão do sindicato? O rapazinho pegou, olhou para trás, nossa, eu trabalhei com, meu pai trabalhou com ele. Porra, cara, meu pai falava dele, de fato era um colega que o filho entrou para trabalhar na fábrica. Você vê que tem que renovar, não tem jeito, tem que renovar, mas tem que renovar com a situação assim do trabalhador da direção do sindicato entender a história do país, né, Guilherme? Quem não entende a história do país não consegue fazer debate algum, né? Entender o porquê que a gente tem que ter a importância do sindicato, a importância do movimento sindical, como surgiu o movimento sindical, a escravidão no país. Tem que ter, senão não consegue dirigir sindicato algum. Sim, agora para finalizar a nossa conversa, o Alemão, eu vejo que a Conlutas dá uma prioridade bastante importante, eu acho que isso é bom, né, para a questão dos movimentos de moradias, para os movimentos contra a opressão, movimento negro, movimento de mulheres, movimento de LGBTs, né? Como que você vê como que você enxerga isso, essa importância da Conlutas se ligar com esses movimentos? Olha, Guilherme, a gente, desde quando eu entrei no movimento sindical, a gente sempre fez o debate, né? Dentro do sindicato, a gente tem secretarias de negros, secretaria de mulheres, secretaria de, de tudo quanto é tipo de departamento, né? Aí, quando se inicia a direção do sindicato, cada dirigente ele pode entrar numa secretaria, né? E depois tem essa secretaria fazem reuniões na Conlutas Nacional, né? E a gente vê que é uma situação que, nesse momento, está cumprindo um papel importante, porque a gente está num governo onde, para mim, sempre existiu, né, preconceito, mas eu acho que as pessoas estão ficando mais à vontade em fazer o debate, em ofender as pessoas. E a gente tem que fazer esse debate. E quando a gente cria essa secretaria, você discute também com a categoria. A gente faz, é, como se diz, congressos da Conlutas, congressos dos sindicatos metalúrgicos, a gente leva a base para estar votando nas teses e a gente apresenta a situação, né? E o que a gente tem percebido também, Guilherme, que o sistema ele já percebeu que também pode contratar as pessoas. Normalmente, há alguns anos atrás, se você lembra,
não sei se você tem acordo, o público LGBT não tinha espaço nas fábricas, não tinha espaço nas lojas, não tinha espaço em local nenhum. Hoje você vê esse público nas lojas, na fábrica. Pô, pra gente é um orgulho, e é um orgulho a gente ter essas pessoas junto com a gente e a gente poder fazer a defesa e educar a categoria, educar a população, que tem que respeitar. Você não pode tratar uma pessoa, discriminar a pessoa de qualquer jeito, de forma alguma. Eu acho que a gente tem que aceitar as pessoas como elas são. A gente jamais pode ter preconceito com as pessoas, de forma alguma. Eu mesmo, minha filha, meu filho, sempre a gente faz essa discussão aqui de tratar as pessoas iguais, independente do que elas sejam. Ninguém nasce gay. Ninguém vira gay. As pessoas já nascem gay. A gente tem que respeitar qual que é a diferença. O que faz uma pessoa ser homossexual ou não? Que importância que tem, que dificuldade tem essa pessoa? Nenhuma. A gente tem que tratar as pessoas bem. Essa discussão que a gente faz. Em relação aos negros, aqui, eu vejo na categoria, ainda tem trabalhadores muito atrasados em relação a essa situação. Eu falo porque na fábrica que eu trabalho, você vê que tem preconceito, né? O pessoal sacaneia, mexe, discrimina. Eu, quando estou perto, eu arrumo confusão. Eu faço o debate, falo, você não pode tratar as pessoas assim, mas é brincadeira. Acho que a gente tem que acabar com esse tipo de brincadeira. E a central sindical, ela forma o dirigente sindical, ela consegue transmitir aquilo que de fato contempla a população. Apesar que, por mais que a gente faz, a gente ainda consegue ver algumas situações berrantes, né? Então, acho que é isso aí, o Alemão, né? Estamos aqui Sim. encerrando mais uma entrevista do canal Mesa de Debates, podcast Mesa de Debates de tudo um pouco, né? Primeiramente quero Sim. agradecer, né, por você ter aceitado o convite, né? Até como mais uma vez peço desculpa para o público, né? Porque estava comendo aqui, né? Que estava meio que jantando e foi fazendo a entrevista, Não, né? tranquilo. Inclusive, né, mas estava com fome, enfim. Então, quero agradecer ao Alemão, né, gostei bastante do papo, acho que as considerações, né, as contribuições dele são de suma importância. Né, e aí passo o bastão para ele de novo, para fazer as considerações finais. Guilherme, eu quero agradecer pelo espaço, pelo convite, né? Eu já tenho acompanhado algumas entrevistas do canal Mesa de Debates, tenho gostado bastante, né? Não consigo acompanhar todas, mas eu tenho visto e tenho gostado. Para mim é um convite tanto a ser entrevistado por você, e a gente sabe que nesse momento que a gente tem um espaço com um canal como o seu, a gente consegue também transmitir um pouco do olhar crítico, né, para a população. Né? Não são todos os canais que têm essa qualidade de entrevista, essa qualidade de entrevistador, fazer a pergunta que, de fato, a população pode entender e ser contemplada com conhecimentos. Né? Eu fico contente em poder estar contribuindo. Então, acho que é isso aí, beleza, maravilha. Né? Então, Show mais de uma vez, bola. agradecendo o André Luiz, né, o alemão. Então, também quero agradecer a você que estiver nos assistindo. Peço para que vá lá, se inscreva no canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Inclusive, se o alemão quiser divulgar aí para Sim, eu vou divulgar sim. o pessoal da Embraer, né? Pedir para se inscrever, que vai ser um grande prazer. Né? Comentem na entrevista se concorda, se não concorda com o alemão, se gostou, né, da entrevista ou não. Vamos fazer esse debate, né, antes de mais nada. Né? Curta esse vídeo no YouTube, se inscreva no canal, já falei, já. Curta outros vídeos no YouTube também. Curta a nossa página do Facebook, Mesa de Debates. Siga a gente no Instagram. Compartilhe nas redes sociais, né? Para ajudar esse vídeo a ter uma proporção, um alcance maior, né? E chegar num número maior de pessoas. Então é isso aí. Né? Tenham uma boa semana a todos. Fiquem atentos à nossa programação. Se cuidem, né? Que ainda a gente vive em pandemia. A gente precisa sair dessa. E até a próxima. Fui. Foi, até mais.